Bom, então estamos aqui iniciando a nossa aula gravada de Estatística Aplicada, dia 23 de setembro. O assunto de hoje é distribuição binomial. Esse assunto é apresentado na seção 4.2 do livro-texto. Essa distribuição binomial, ou esse assunto, ele é muito importante porque nós vamos estar tratando nas próximas aulas, começando por hoje, por um tipo de variável que é classificada ou denominada como variável categórica. Uma variável categórica é aquela onde nós observamos categorias. Então, por exemplo, categorias ou classificações. Então, por exemplo, no caso de o lançamento de uma moeda, eu posso ter cara, posso ter coroa. Então, eu posso lançar uma moeda N vezes e contabilizar o número de caras. Tá? Então, cara seria uma categoria, coroa seria outra categoria. Eu posso ter uma variável categórica só com duas categorias, como, por exemplo, cara e coroa. Eu posso lançar um dado e ler, observar a face que fica para cima. Então, eu poderia dizer que eu tenho uma variável categórica, a face do dado, voltada para cima, e seria uma variável categórica com 6 categorias. Como eu também posso apenas me concentrar em verificar se essa face é um número par ou um número ímpar. Se é um número par ou um número ímpar, eu teria uma variável categórica com duas categorias, par ou ímpar. Tá? Na área de gestão de qualidade, esse assunto, vamos dizer assim, avança até, vamos dizer assim, o tratamento da chamada qualidade de um processo, qualidade de um produto, qualidade de um serviço, onde podemos classificar esse serviço ou esse produto como satisfatório ou não satisfatório, bom ou ruim. E aí poderíamos ter também uma variável categórica com duas categorias. Então é isso que a gente vai estar exercitando um pouquinho na aula de hoje. Na quarta-feira, a gente vai estar falando sobre a realização de teste de hipótese considerando uma variável categórica. Tá? Vamos estar trabalhando, então, hoje e na quarta-feira, considerando uma variável categórica que tenha duas categorias. Tá? Eu vou estar apresentando aqui um pouquinho do que aparece no livro, depois eu vou alternar com um pouquinho do meu quadro e vou comentar pelo menos uma parte dessas 4 questões que eu coloquei no roteiro de aula. Tá? Então, deixa eu compartilhar aqui. Como a gente tem tratado ou feito em todas as nossas aulas anteriores, no roteiro da aula de hoje, eu deixo aqui explicitado o conjunto de exemplos que vocês devem estudar e resolver de novo. Exemplo 1, exemplo 2, exemplo 3. Podem pular o exemplo 4, que é o uso de tecnologia. Exemplo 5, 6, 7 e 8. E eu tente você mesmo correspondente a cada um deles. Então, essa é uma primeira tarefa que vocês têm ao usar o livro-texto. A segunda tarefa é resolver pelo menos um pequeno conjunto de exercícios ímpares, que começa na página 197. Tá? Indo um pouco para o livro-texto, seção 4.2, distribuições binomiais, tá? O livro vai estar apresentando aqui o conceito de um experimento binomial. Tá? Esse experimento binomial eu posso associar, por exemplo, a qualquer um dos exercícios que eu montei aqui como complemento. Então, por exemplo, na área de qualidade, eu posso considerar um experimento binomial na seguinte situação. Uma indústria cerâmica fabrica azulejos, considere que um lote recém-fabricado está sendo vendido a um grande cliente. Esse cliente analisa a qualidade do lote mediante inspeção por amostragem. Na inspeção é selecionada de forma aleatória uma amostra de 20 unidades. Então, uma amostra de 20 azulejos. E é contabilizado o número de unidades defeituosas.
Então, aqui eu tenho um experimento binomial. Cada azulejo pode ser classificado como defeituoso ou não defeituoso, tá? Considere que a proporção de unidades defeituosas no lote seja igual a 0,05. Então, significa que eu vou retirar um azulejo, primeiro azulejo desses 20, a probabilidade de este azulejo ter defeito é de 0,05, ou seja, 5%. Tá? Então, eu tenho aqui uma exemplificação de um experimento binomial na área de qualidade. Tá? Então, vamos voltar aqui ao livro. Experimento binomial é um experimento probabilístico que satisfaz as seguintes condições. Primeiro, o experimento tem um número fixo de tentativas. O número fixo de tentativas, nesse primeiro exemplo aqui, seriam 20 tentativas. Vamos retirar uma amostra de tamanho 20 desse lote. Cada tentativa é independente das outras. E existem apenas 2 resultados possíveis para cada tentativa, que podem ser classificados como sucesso ou fracasso. Aquilo que eu vou contabilizar, eu vou chamar de sucesso. Não necessariamente é algo favorável, é algo bom. Então, por exemplo, eu posso me concentrar em contabilizar o número de itens defeituosos. Eu vou denominar de sucesso a identificação de um azulejo defeituoso. Mas também poderia contabilizar o número de azulejos não defeituosos. E eu definiria sucesso a identificação, a contabilização de um azulejo não defeituoso. Tá? A probabilidade de um sucesso é a mesma para cada tentativa. A variável aleatória x conta o número de tentativas com sucesso. Então, se eu contabilizar nesse primeiro exercício o número de unidades defeituosas, a probabilidade, vamos assim, a variável x vai corresponder ao número de itens defeituosos em 20 unidades, o número de azulejos defeituosos em 20 azulejos. Tá? A distribuição binomial vai, vamos assim, consistir no cálculo da probabilidade de x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2, até x igual a 20. Então, isso vai ser a nossa distribuição binomial. Tá? A variável aleatória x, então, conta o número de tentativas com sucesso. A simbologia utilizada é essa aqui, o n minúsculo, o número de tentativas. Nesse exemplo, o n igual a 20. P minúsculo, a probabilidade de sucesso em uma única tentativa. Nesse exemplo aqui, o P é 0,05. Se eu vou contabilizar o número de unidades defeituosas, eu vou definir como sucesso a identificação de azulejo defeituoso. A probabilidade disso acontecer, ao retirar cada azulejo, um cada vez, a probabilidade disso acontecer é 0,05. Então, o P seria 0,05. O Q minúsculo é a probabilidade complementar, é a probabilidade de fracasso. Então, se a probabilidade de sucesso, encontrar um item defeituoso, é 0,05, a probabilidade de fracasso, Q minúsculo, seria 0,95. Tá? X, a variável aleatória, que representa a contagem do número de sucesso. Então, por exemplo, aqui no exercício, eu vou pedir para que se calcule a probabilidade, em primeiro lugar, de não ser contabilizada nenhuma unidade defeituosa, ou seja, a probabilidade de x igual a 0. O item B, a probabilidade de ser contabilizado uma unidade defeituosa. Então, a probabilidade de x igual a 1. E assim por diante. Tá? O livro vai estar apresentando, através da continuação aqui, da exposição, através dos exemplos, as características da distribuição binomial e vai apresentar, finalmente, uma fórmula para o cálculo da probabilidade binomial. Então, essa fórmula permite, o uso dessa fórmula permite que, por exemplo, neste caso, esse exercício que eu montei, aquela fórmula vai permitir que eu calcule
o que eu peço aqui é a probabilidade de não encontrar nenhum azulejo defeituoso, a probabilidade de encontrar um azulejo defeituoso e assim por diante. Tá? Eu vou considerar que os exemplos aqui são de fácil acompanhamento, tá? E eu vou estar usando aqui o meu quadro para complementar com uma outra situação, de forma a ilustrar de uma maneira adicional o uso da distribuição binomial. Tá? Então, por exemplo, retirei de um outro livro uma situação hipotética que seria: vamos considerar que eu estou acompanhando o preço de uma ação que é negociada na Bolsa de Valores. Tá? Eu vou considerar que esse preço pode ter, ao longo de um dia, um aumento, uma alta ou uma diminuição, uma baixa. Tá? E vou considerar, a princípio, por algum motivo, que a probabilidade de sucesso, e aí eu vou me concentrar aqui, sucesso vai ser a alta. Poderia ser a baixa, mas vou me concentrar aqui em contabilizar o número de vezes em que aquela ação teve uma alta no seu preço. Então, vou denominar como sucesso alta. E vou supor, a princípio, por algum motivo histórico, que a probabilidade de alta é igual à probabilidade baixa. Então, P é igual a 0,5, Q também é igual a 0,5. Tá? Eu vou estar acompanhando o comportamento do preço dessa ação ao longo de 5 dias. 5 dias úteis, ou seja, ao longo de uma semana. Em 5 dias úteis. Então, eu posso dizer que aqui o número de tentativas vai ser igual a 5. Primeiro dia, eu vou verificar se o preço teve alta ou baixa. O segundo dia, a mesma coisa, até o quinto dia. Tá? A variável aleatória representada por x vai ser a contabilização do número de sucessos em n tentativas, o número de sucessos em 5 tentativas. Então, nesse meu exemplo, o x vai corresponder ao número de vezes em que a ação teve alta ao longo daqueles 5 dias. Tá? Então, a fórmula que aparece aí no livro, ela vai permitir que eu calcule isso. A probabilidade de eu não ter nenhum dia com alta do preço em 5 dias, a probabilidade de ter um dia com alta, 2, 3, 4, 5. Tá? Essas probabilidades, elas vão permitir que eu construa, por exemplo, um gráfico em colunas, que eu posso chamar de histograma. Tá? Então, eu vou poder, depois de fazer as contas, esboçar um gráfico, ou desenhar um gráfico, onde no eixo horizontal eu tenho um x crescendo de 0 até 5. E no eixo vertical, eu vou representar as probabilidades. Por exemplo, probabilidade de x igual a 0, nenhum dia com alta do preço. E essa probabilidade vai ser representada de forma proporcional pela altura de uma coluna. Então, aqui x igual a 0, a altura dessa coluna vai representar, no eixo vertical, a probabilidade disso acontecer. Nenhum sucesso em 5 tentativas. Tá? Depois eu vou ter uma outra coluna do lado, representando a probabilidade de um sucesso em 5 tentativas, 2, 3, 4 e 5. Tá? Isso é a distribuição binomial. Ou sob a forma de tabela ou sob a forma de gráfico, a associação entre o número de sucessos em n tentativas e a probabilidade de suas ocorrências.
Tá? Então, esse gráfico eu posso depois mostrar um arquivo em Excel já prontinho para que esse gráfico seja disponibilizado para vocês. Ok? Mas isso é que é a distribuição binomial. Tá? Ok? Bom, como é que nós calculamos essas probabilidades? Primeiro, eu vou relembrar aqui o seguinte. Vamos supor, por exemplo, que eu esteja em determinado momento, já contabilizei alguns valores, eu quero agora me concentrar em a probabilidade de dois sucessos, melhor, um sucesso em 5 tentativas. A probabilidade de um dia de alta em 5 dias. Ok? Então, eu posso dizer o seguinte, eu vou estar representando alta por A, tá? E baixa por B. Então, eu poderia imaginar as seguintes situações. No primeiro dia, nós tivemos uma alta. No segundo dia, baixa, 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 baixa. 1, 2, 3, 4, 5. Está aqui. Então, eu posso dizer que um sucesso em 5 tentativas poderia ocorrer dessa forma, a alta logo no primeiro dia. Mas eu também poderia ter a alta ocorrendo no segundo dia. Tá? Eu poderia ter essa alta ocorrendo no terceiro dia. A alta poderia estar ocorrendo no quarto dia. E, finalmente, a alta poderia estar ocorrendo somente no quinto dia. Situação mais simples, ou as situações mais simples, eu poderia representar de uma única forma a situação onde o número de sucesso seria zero. Bastaria que representasse tudo isso aqui como P. Essa situação onde o número de sucessos em 5 tentativas é igual a 1, eu representei aqui rapidamente, facilmente. Mas quando eu tenho as situações mais complexas, eu teria que gastar um espaço maior, um tempo maior, para contabilizar o número eu vou chamar de combinações, o número de combinações possíveis entre a categoria alta e a categoria baixa em 5 tentativas. Tá? Então, essa contabilização do número de combinações possíveis, ela é realizada através da fórmula que eu vou estar exemplificando aqui, tá? Então, eu estou mostrando aqui de forma rápida que eu tenho 5 combinações possíveis de alta com baixa. Nessa situação, uma única alta, um único sucesso em 5 tentativas. O cálculo desse número de combinações se dá revisão de distribuição binomial, se dá da seguinte forma: o número de combinações de X sucessos vai ser igual a o fatorial de N dividido pelo fatorial de X, onde o X pode ser, por exemplo, 1. Esse fatorial de X multiplicado pelo complemento fatorial de N menos X. Aqui. Então, aqui a fórmula só para o cálculo do número de combinações possíveis. X sucessos em N tentativas. Então, por exemplo, para X igual a 1, um sucesso em 5 tentativas. X igual a 1. O número de combinações possíveis seria fatorial de 5 dividido pelo fatorial de 1 multiplicado pelo fatorial de 4.
Fatorial de 0 é igual a 1. Fatorial de 1 é igual a 1 também. O fatorial de 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O fatorial de 5 é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, se eu pegar aqui o fatorial de 5 e trocar por 5 vezes... 5 vezes fatorial de 4, está ok. 5 vezes fatorial de 4 é o fatorial de 5. O denominador, eu tenho o fatorial de 1, fatorial de 4. Corto 4 fatorial com 4 fatorial, o resultado disso é 5. Então, eu tenho 5 combinações possíveis dessa situação. Um sucesso em 5 tentativas. E para 2 sucessos em 5 tentativas? 2 sucessos em 5 tentativas seria, nesse meu exemplo, 2 dias de alta em 5 dias de avaliação. 5 tentativas. Então, para x igual a 2, eu teria o fatorial de 5 dividido pelo fatorial de 2 vezes o fatorial do complemento, fatorial de 3. Tá? Então, eu posso fazer aqui 5 vezes 4 vezes fatorial de 3, e aí eu corto fatorial de 3 com fatorial de 3. O resultado disso, então, seria 20 dividido por 2, igual a 10. Tá? Então, da mesma forma, para x igual a 3, x igual a 4, x igual a 5, e voltando x igual a 0, x igual a 0, eu teria o fatorial de 5 dividido pelo fatorial de 0, multiplicado pelo fatorial de 5. Fatorial de 0 é igual a 1. Então, o resultado disso seria igual a 5. Tá? Por último, eu vou deixar o x igual a 4 para vocês, x igual a 3 para vocês. Para x igual a 5, o numerador seria fatorial de 5, o denominador seria fatorial de 0, multiplicado pelo fatorial de 5. Ou seja, também aqui, o número de combinações possíveis seria igual a 1. Tá? Então, o número de combinações possíveis para nenhum sucesso, 1. O número de combinações possíveis para todos os sucessos, 5 sucessos em 5 tentativas, o número de combinações possíveis também é igual a 1. Tá? Essa é uma parte da fórmula. Número de combinações, só que eu quero calcular a probabilidade. E eu sei que a probabilidade de sucesso em cada tentativa é igual a 0,5. A probabilidade de fracasso em cada tentativa é igual a 0,5. Então, agora nós temos o quê? A probabilidade de x sucessos em n tentativas. Então, eu tenho agora a probabilidade de x sucessos em n tentativas. Tá? Eu vou representar como p de x sendo igual a combinação. A literatura vai apresentar de 2 ou 3 formas diferentes. Eu posso ter a letra C de combinação, aí à esquerda um subscrito N e à direita um subscrito X. Combinação de N, X ou X. Tá? Eu posso dizer que isso é o que eu representei agora com os fatoriais numerador e denominador. Então, esse aqui representa o cálculo do número de tentativas. Tá? A probabilidade de sucesso vai ser a probabilidade, por exemplo, de x sucessos. A probabilidade de termos um sucesso, melhor dizendo, em cada tentativa é representada pela letra P. Essa probabilidade, que é a probabilidade de sucesso em cada tentativa, vai ter o expoente, o x.
E, finalmente, eu vou ter a multiplicação pela probabilidade complementar Q elevada ao complemento N menos X. Então, essa é a nossa fórmula para o cálculo da probabilidade de x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2, 3, 4, 5 em N tentativas. Considerando-se que eu sei as probabilidades de sucesso e probabilidade de fracasso. Tá? Então, eu vou Professor, colocar aqui. Alguma dúvida? sim, é uma dúvida. O N menos X, que é o complemento, ele pode ser considerado as possibilidades de fracasso? Ou não necessariamente? O N é a quantidade de fracasso em N tentativas. Tá? Quantidade. X é quantidade, N é quantidade. E Uhum, o N menos X, então, é a quantidade. tá. Uhum. Então, vou colocar aqui como exemplo o seguinte. Qual é a probabilidade de, em 5 dias, eu não ter nenhuma alta? Nenhuma alta. Probabilidade de x igual a zero. Eu posso colocar simplesmente P de zero, tá? Ou P de x igual a zero. A probabilidade de x igual a zero vai ser igual a... Eu posso representar dessa forma, como também eu posso representar como? Dessa forma aqui. N e x. Então, isso aqui também é outra forma de representar a combinação de nx ou x. Tá? Vezes p elevado a x vezes q elevado a x. Então, agora eu vou substituir. Combinação de nx a x, fatorial de n, dividido pelo fatorial de x, multiplicado pelo fatorial do complemento, n menos x. Tá? Multiplicado por p elevado a x, multiplicado por q elevado a... Opa, desculpe. Q elevado a n menos x. N menos x. Tá? Então, agora eu vou substituir aqui os registros. As canetas estão acabando. Graças a Deus, quarta-feira a gente volta ao presencial, né? Pegar as canetinhas novas. Então, eu vou substituir. O n é 5, x igual a 0. Tá? Okay? Então, eu vou aqui substituir por números. Probabilidade de x igual a 0 vai ser igual ao fatorial de 5 dividido pelo fatorial de 0 multiplicado pelo fatorial de 5. Já sabemos que o fatorial de 0 é igual a 1. Tá? Fatorial de 5 cortado com fatorial de 5 é igual a 1. Vezes a probabilidade de sucesso, 0,5 elevado a 0. Vezes a probabilidade de fracasso, 0,5 elevado ao complemento, n menos x. Somatório dos expoentes é o n. Então, aqui, se o expoente é 0, aqui o expoente vai ser esse. E assim por diante. Probabilidade de x igual a 1. Probabilidade de um sucesso em 5 tentativas. Seria o fatorial de 5 dividido pelo fatorial de 1, multiplicado, por sua vez, pelo fatorial do complemento. 4. Tá? Vezes 0,5 elevado a 1, vezes 0,5 elevado a 4. Então, veja o somatório dos expoentes é o número de tentativas. P, probabilidade de sucesso, Q, probabilidade de fracasso. Eu posso ter situações onde P e Q são valores diferentes. Tá? Então, aqui é um exercício onde, historicamente, hipoteticamente, para aquela ação, considera-se que a probabilidade alta do preço da ação é igual à probabilidade baixa. Mas nós vamos estar exercitando agora da minha lista situações onde P e Q têm valores distintos. Ok?
Se eu calcular essas probabilidades de montar um gráfico em colunas, eu tenho a distribuição binomial. Tá? Depois eu vou mostrar. Se não agora, posso depois disponibilizar um videozinho rápido, um arquivo em Excel, onde vocês podem exercitar a construção rápida desses gráficos em coluna, desses histogramas associados à distribuição binomial. Ok? Bom, então vamos lá. Eu agora vou voltar a compartilhar para tratar de alguns exercícios que eu montei de forma complementar, tá? Então vamos lá. Eu tenho uma situação associada à qualidade, exercício 1, exercício 2 também, o 3, o exercício 4 é uma outra situação, que poderia ser uma pesquisa de satisfação, e aqui é uma pesquisa de opinião, tá? Então vamos lá. Primeiro exercício. Uma indústria cerâmica fabrica azulejos. Considere que um lote recém-fabricado está sendo vendido a um grande cliente. Este cliente analisa a qualidade do lote mediante inspeção por amostragem. Tá? O que é inspeção por amostragem? Esse lote pode ter 20 mil, pode ter 100 mil azulejos. Tá? Não há condições de avaliar todos os azulejos um a um. Então, a inspeção por amostragem é, primeiro, planejar quantos azulejos eu vou retirar de forma aleatória desse lote. E aqui o planejamento estabeleceu que o lote vai ser avaliado mediante a retirada de 20 azulejos, 20 unidades de forma aleatória. Então, o tamanho amostral, 20 unidades, 20 azulejos. Ok? Então, a qualidade do lote vai ser analisada com base no comportamento da amostra. O que a gente vai estar vendo aqui nessa sessão? Se a gente supõe que a proporção de unidades defeituosas no lote é igual a 0,05, a gente vai estar calculando aqui a probabilidade, então, de não encontrar nenhum item defeituoso nessa amostra, tamanho 20, ou encontrar um item defeituoso, ou encontrar 2 itens defeituosos, e assim por diante. A gente vai estar estudando aqui qual o comportamento que a gente deve esperar para amostras de tamanho 20. Tá? Então, continuando aqui. Na inspeção é selecionado de forma aleatória uma amostra de 20 unidades e é contabilizado o número de unidades defeituosas. Considere que a proporção de unidades defeituosas no lote seja igual a 0,05. Então, o P é 0,05. Desenvolva a fórmula para o cálculo da probabilidade de X sucesso, unidade defeituosa em 20 tentativas. E depois calcule a probabilidade de não ser contabilizada nenhuma unidade defeituosa, ser contabilizada uma unidade defeituosa, serem contabilizadas no máximo 2 unidades defeituosas. Então, vamos lá. Então, agora eu vou parar de compartilhar. Se eu vou retirar uma amostra de tamanho 20, o X pode ser 0, 1, 2, 3, até 20. A probabilidade de X sucessos em N tentativas, nesse caso em 20, eu vou representar o P de X. Tá? Essa probabilidade vai ser calculada como? Vai ser calculada como a combinação de 20 x a x vezes a probabilidade de sucesso. O sucesso é encontrar um item defeituoso elevado a x. Professor, Sim. eu fiquei um pouco confusa. Tipo, o sucesso é a gente que determina. Poderia ser sucesso achar peça não defeituosa, por exemplo. Isso. E aí a minha dica é sempre você verificar. Se for um enunciado, um exercício, verifica o que está sendo contabilizado. Tá. Então, tipo, o Beleza? que ele dá de informação, a gente considera o P melhor, mas não.
Isso, porque aqui nesse enunciado, por exemplo, deixa eu voltar a compartilhar aqui. As próprias questões estão apontando que a atenção aqui é a unidade defeituosa. Então, o que a gente vai estar contabilizando? Azulejo com defeito. Tá? Tá, ok. Então, nessas condições, você vai se concentrar em sucesso para você vai ser encontrar uma unidade defeituosa, encontrar um azulejo defeituoso. Tá? Ok, obrigada. Beleza? Então, vamos lá. Então, a probabilidade de um sucesso em cada tentativa é a proporção de itens defeituosos no lote, que ali se diz que é 0,05. Esse P elevado a x multiplicado pela probabilidade de fracasso, o complemento, elevado a n menos x. Nós temos no nosso caso, então, eu poderia colocar de forma genérica, né? N. E aí, substituindo o n igual a 20, combinação de 20x a x, eu tenho a probabilidade de sucesso em cada tentativa 0,05, ou seja, no lote, cada 100 azulejos, 5 devem ser defeituosos. Tá? Então, deve ser um comportamento histórico que se considera bastante provável ou uma realidade para aquele lote. Tá? Depois, nós vamos trabalhar com a situação. A mais lógica é, eu quero avaliar a qualidade desse lote. E eu vou estar avaliando com base no comportamento da amostra. É o nosso teste de hipóteses que vamos ver na quarta-feira. Tá? Mas, por enquanto, eu tenho a proporção de itens defeituosos do lote é 0,05. Então, o P é 0,05. O X é o expoente. A probabilidade de fracasso é o complemento, 0,95, elevado a N, é o 20, menos X. Tá? Então, vamos lá. A probabilidade, primeiro, a probabilidade de não ser contabilizado nenhuma unidade defeituosa. Probabilidade de x igual a zero. Vai ser a combinação de 20, 0 a 0, multiplicado por 0,05 elevado a 0, vezes 0,95 elevado a 20. Tá? Combinação de 20, 0 a 0, vai dar o mesmo resultado de combinação 20 a 20. Vai ser igual a 1. Deixa eu só confirmar aqui. Combinação de 20, 0 a 0. O número de combinações possíveis, fatorial de 20, dividido pelo fatorial de 0, multiplicado pelo fatorial de 20. Fatorial de 0 é igual a 1. Corto o fatorial de 20 com o fatorial de 20. Eu sei, então, que esse número de combinações possíveis vai ser igual a 1. Tá? Então, aqui eu vou ter igual a 1 vezes 0,05 elevado a 0, vezes 0,95 elevado a 20. Então, observe que aqui vocês já vão precisar de uma calculadora científica, né? Calculadora científica. Eu peço com 4 casas decimais, poderia ter pedido com 3, mas vamos com 4 casas decimais. Então, 0,05 elevado a 0 é igual a 1. Então, o resultado disso aqui vai ser 0,95 elevado a 20. 0,3585. Essa é a probabilidade de eu não encontrar nenhum azulejo defeituoso nessa amostra de tamanho 20. Tá? Segundo, a probabilidade de encontrar uma unidade defeituosa em 20. Então, probabilidade agora de x igual a 1. Probabilidade de x igual a 1. Deixa eu apagar aqui, organizar aqui. É a parte de baixo que eu quero ver. Probabilidade de x igual a 1. Combinação de 20
1 a 1, vezes a probabilidade de sucesso em cada tentativa, 0,05 elevado a 1, vezes a probabilidade de fracasso elevado a n menos x, 19. Então, vejo que a soma dos expoentes vai ser sempre igual ao número de tentativas, o 20. Tá? Eu posso dizer aqui que a combinação de 20, 1 a 1, o número de combinações possíveis vai ser igual a 20. Mas deixa eu confirmar aqui. Número de combinações possíveis, fatorial de 20, dividido pelo fatorial de 1, multiplicado, por sua vez, pelo fatorial de 19. Tá? O fatorial de 20, eu posso dizer que é igual a 20 vezes o fatorial de 19. Tá? Eu tinha dito que era 20? Deixa eu ver. Então, 20 vezes fatorial de 19, eu vou cortar fatorial de 19 com fatorial de 19. E o resultado disso é igual a 20. Tá? Então, o número de combinações possíveis aqui, neste caso, é igual a 20. É igual a n. Então, eu vou ter aqui a probabilidade de x igual a 1, 20, vezes 0,05 elevado a 1, que é 0,05, vezes 0,95 elevado a 19. Tá? Então, com o uso de calculadora, uma calculadora científica, eu vou ter aqui 0,95 elevado a 19 multiplicado por 0,05 e multiplicado por 20. 0,3774. Então, já temos a probabilidade de x igual a 0, temos a probabilidade de x igual a 1. Eu poderia pedir a probabilidade de x igual a 2, x igual a 3, x igual a 4 e assim por diante. Tá? Eu poderia, se fosse, monta o histograma de todas as situações possíveis, x igual a 0 até x igual a 20. Mas não é o caso. Tá? Não é o caso por enquanto. O que eu estou pedindo no item C, eu poderia ter pedido quaisquer outras coisas, mas no item C eu peço a probabilidade de serem contabilizados no máximo 2 unidades defeituosas. Tá? Aqui é um preparativo no item C para a seguinte situação. Na avaliação da qualidade de um lote, poderia ser esse o caso, nós vamos ter situações acadêmicas, situações práticas, em que vai se dizer o seguinte: olha, se o número de unidades defeituosas nessa amostra for no máximo 2, o lote vai ser aprovado. Se o número de unidades defeituosas for 3 ou mais, o lote não vai ser aprovado ou vai ser submetido a avaliações, análises complementares. Tá? Então, o item C é um preparativo para situações como essa. Então, o item C, a probabilidade de serem contabilizados no máximo 2 unidades defeituosas. Então, agora, é só repetir o cálculo, considerando-se que eu vou ter a soma de algumas parcelas. Probabilidade no máximo 2 unidades defeituosas é a probabilidade de x ser menor ou igual a 2. Isso aqui, não é isso? Probabilidade de x ser menor ou igual a 2. No máximo 2 unidades defeituosas. Então, isso vai ser o somatório da probabilidade de x igual a 0, mais a probabilidade de x igual a 1, mais a probabilidade de x igual a 2. Tá? Eu fiz as contas previamente, tá? E eu encontrei aqui, deixa eu ver, uma resposta. X igual a 2, x igual a 2.
0,9246. Então, a resposta final... Tá? Nós já calculamos a probabilidade x igual a 0, item A, probabilidade x igual a 1, item B, e agora só faltaria calcular a probabilidade de x igual a 2 e somar essas três parcelas. Né? Então, vamos ver aqui rapidamente o que estaria faltando. A probabilidade de x igual a 2. A probabilidade de x igual a 2, dois sucessos em n tentativas e em 20 tentativas, essa probabilidade seria igual a fatorial de 20 dividido pelo fatorial de 2 multiplicado pelo fatorial do complemento, 18. Então, aqui eu tenho o número de combinações possíveis, 20, 2 a 2. O resultado desse número de combinações possíveis multiplicado por P, 0,05 elevado a 2, vezes o Q, 0,95 elevado a 18. Tá? Então, a resposta disso seria o que estaria faltando para eu responder o item C. Ok? Se tiver alguma dúvida, é só perguntar, tá? A questão seguinte é um ambiente muito parecido, se não idêntico. Tá? Só mudo aqui o tamanho amostral, um tamanho amostral bem maior, 100. Então, eu tenho o comprador de um grande lote de peças, não tem tempo nem recurso para inspecionar todas as peças do lote, é obrigado a fazer uma inspeção por amostragem. Na inspeção, 100 peças são selecionadas aleatoriamente e é contabilizado o número de peças não conformes. Então, se é contabilizado o número de peças não conformes, sucesso para mim vai ser identificar uma peça não conforme. Historicamente, a taxa de peças não conformes é igual a 0,01. Tá? Então, historicamente, em cada 100 peças, uma é não conforme. Não conforme é defeituoso, tá? Ou seja, ou não tem condições de uso, ou precisa de algum reparo, alguma melhoria, tá? Alguma correção de forma a que esse item possa ser utilizado. Desenvolver a fórmula para o cálculo de probabilidade de x sucessos em 100 tentativas. E aí, numa amostra, 3 unidades foram identificadas como não conformes. Qual a probabilidade de termos 3 peças não conformes? Tá? Probabilidade de termos 3 peças não conformes. Vamos para o quadro, então. O tamanho amostral é igual a 100. O sucesso é peça não conforme. Tá? Então, sucesso é a peça não conforme. A probabilidade de sucesso eu represento pela letra P minúsculo. O enunciado diz que a proporção de itens não conformes no lote é igual a 0,01. A taxa de peças não conformes no lote é igual a 0,01. Isso significa, então, que cada unidade que eu retirar aleatoriamente do lote e fizer uma inspeção, a chance de essa unidade ser defeituosa é de 0,01, ou seja, 1%. Tá? Então, a probabilidade complementar é igual a 0,99. Probabilidade de sucesso, probabilidade de fracasso, 0,99. O tamanho da amostra, 100. 100 peças são selecionadas aleatoriamente. Então, eu tenho o N igual a 100. Tá?
Desenvolver aqui, vou construir uma fórmula para o cálculo da probabilidade de X sucessos em 100 tentativas. É a fórmula. Probabilidade de X igual a... Eu posso representar a combinação de 100 x a x. Pode ser uma forma de representar que aparece no livro de estatística. O número de combinações possíveis, tá? De 100 tentativas x a x, multiplicado pela probabilidade P 0,01 elevado a x, multiplicado pela probabilidade complementar 0,99 elevado a n menos x, o n igual a 100, 100 menos x. Tá? Então, está aqui a fórmula. Ok? Bom, foram encontrados 3 peças não conformes. Qual a probabilidade de termos 3 peças não conformes? Seria a combinação de 100 tentativas, 3 a 3, vezes 0,01 elevado a 3, vezes 0. Professor, acho que tá mutado. Não sei como mutou sozinho. Não sei como. Opa, voltou a me ouvir de novo, não é isso? Voltou. Então, em algum momento aí ela ficou muda, sem eu Não, mas saber. Então, foi agora há pouco que eu falei. agora há pouco? Tá bom, então. Então, eu tenho aqui a fórmula para o cálculo da probabilidade de X sucessos em 100 tentativas. Pode ser uma queda de tensão aqui, não sei. Vamos lá. Então, está aqui a fórmula. O número de combinações 100 tentativas x a x, vezes a probabilidade de sucesso elevado a x, vezes a probabilidade de fracasso elevado a n menos x. O n igual a 100. Então, a probabilidade de x igual a 3, combinação de 100, 3 a 3, vezes 0,01 elevado a 3, vezes 0,99 elevado a 97. Então, está faltando eu calcular aqui o número de combinações possíveis. 100, 3 a 3. Seria igual ao fatorial de 100, dividido pelo fatorial de 3, multiplicado, por sua vez, pelo fatorial de 97. Então, o fatorial de 100 é igual a 100 vezes 99, vezes 98, vezes fatorial de 97. Eu vou cortar fatorial 97 com fatorial 97. Fatorial de 3 é 3 vezes 2 é 6, não é isso? 3 vezes 2. Esse fatorial de 97. Então, eu vou cortar fatorial 97 com fatorial 97. Então, o número de combinações possíveis, 100 vezes 99 vezes 98, dividido por 6. O resultado dessa operação, multiplicado por 0,01 ao cubo, multiplicado por 0,99, elevado a 97. Deixa eu ver aqui. Eu fiz a conta anteriormente e eu encontrei 0,0610. Mas eu dei um minutinho para vocês me confirmarem ou não. A resposta seria 0,0610. Essa seria a probabilidade de eu encontrar 3 itens defeituosos em 100. Se encontrarem um valor diferente,
Encontrei isso mesmo, professor. Isso mesmo? Beleza. Então, o desdobramento. Qual a probabilidade de termos, no máximo, 3 peças não conformes? Tá? Qual a probabilidade de termos, no máximo, 3 peças não conformes? Significa a probabilidade de x igual a 0, mais a probabilidade de x igual a 1, mais probabilidade de x igual a 2, mais a probabilidade de x igual a 3. Então, eu teria que calcular todas essas parcelas e depois fazer a soma. Tá? Então, a probabilidade de termos, no máximo, 3 peças não conformes... Para de compartilhar. Probabilidade de, no máximo, 3 peças não conformes. É igual a probabilidade de x igual a 0, mais etc., até a probabilidade de x igual a 3. Tá? Então, eu vou deixar essa conta complementar para vocês. E vocês podem me confirmar. 0,9816. 0,986. Seria a resposta a essa questão complementar, tá? A probabilidade de termos, no máximo, 3 peças não conformes seria 0,9816. Ok? Bom, qualquer dúvida? Mais uma outra situação. Tá? Só que nessa situação eu vou aproveitar e colocar alguns termos que aparecem na literatura de qualidade. Existem normas de qualidade da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá? E dentro dessas normas de qualidade, existe uma que é conhecida pelo número 5426, norma NBR 5426, tá? Então, essa norma, existem expressões ou termos que eu vou estar aqui comentando, eu estou comentando aqui em itálico, e que eu posso associar, então, a este terceiro exemplo. Então, vamos ao terceiro exemplo. Um lote de componentes eletrônicos será avaliado por amostragem simples. Tá? Essa norma vai estar dizendo, por exemplo, que eu posso ter um processo de avaliação de um lote por amostragem simples ou amostragem dupla. Tá? Então, quem quiser depois se aprofundar nesse assunto, talvez ele seja abordado de alguma forma na disciplina de gerenciamento da qualidade, mas quem quiser se aprofundar, tá? É só buscar na internet. Existem sites que vão estar disponibilizando a cópia dessa norma, ou pelo menos comentários dessa norma. Tá? Então, a gente vai estar trabalhando por amostragem simples. O que é amostragem simples? É do lote, eu só vou retirar uma única amostra aleatória de determinado tamanho. E aqui o enunciado diz, será retirada uma amostra aleatória de tamanho 100. Então, de novo, o n igual a 100. Se o número de itens não conformes for menor ou igual a 2, o lote será aprovado. Então, aqui eu tenho um critério de qualidade. Tá? Então, se em 100 unidades observadas, retiradas aleatoriamente, observadas, se o número de itens não conformes for 0, 1 ou 2, o lote vai ser aprovado. Se o número de itens não conformes for 3, 4 ou 5, assim por diante, o lote não vai ser aprovado. Tá? Bom, qual será a probabilidade de aprovação do lote se a proporção de itens não conformes no mesmo for igual a 0,01? Tá? Então, voltamos ao n igual a 100, voltamos ao p igual a 0,01, só que agora eu informo que o critério de qualidade é esse.
o número de itens não conformes sendo menor ou igual a 2. Tá? Então, vou preparar aqui a fórmula para o cálculo dessa primeira pergunta. A probabilidade de aprovação do lote. Tá? Estamos querendo ou precisando contabilizar, então, o número de itens não conformes, então vamos considerar como sucesso a localização de um item não conforme. A probabilidade de sucesso, nosso 0,01. O tamanho amostral, igual a 100. Probabilidade de aprovação do lote. Qual a probabilidade de aprovação do lote? Então, a probabilidade de aprovação é igual à probabilidade de x ser menor ou igual a 2. Deixa eu relembrar aqui o enunciado. A menor ou igual a 2. Isso. Se o número de itens não conformes for menor ou igual a 2, o lote será aprovado. Menor ou igual a 2. Então, a probabilidade de aprovação é a probabilidade de x ser menor ou igual a 2. Tá? Então, é igual a probabilidade de x igual a 0, mais etc, 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 mais a probabilidade de x igual a 2. Ok? Então, é idêntico ao anterior. Eu posso aqui verificar se eu encontrei, se eu fiz as contas antes. Sim. X igual a 0, x igual a 1, x igual a 2. Eu encontrei x igual a 0, x igual a 1, mas P de x igual a 2. Eu fiz as contas anteriormente e eu encontrei 0,3660, a probabilidade de x igual a 0, 0,3697, probabilidade de x igual a 1, 0,1849, probabilidade de x igual a 2. Somando essas três, 0,9206. 0,9206 seria a probabilidade de o lote ser aprovado. Tá? No desdobramento da questão, eu tenho o seguinte, deixa eu ver aqui. Vamos ao desdobramento. Eu apresento uma outra situação em termos de qualidade do lote, que seria: e se a proporção de itens não conforme no lote for igual a 0,08? Então, observem duas situações de qualidade. Uma, a proporção de itens defeituosos sendo 0,01. Compare com 0,08. Uma proporção mais baixa, 0,01, e uma proporção mais alta, 0,08. Tá? A norma NBR vai estar tratando dessas duas situações, que a gente vai chamar de níveis de qualidade. Então, aqui em itálico, eu estou dizendo o seguinte, que na norma NBR, N5426, da BNT, a proporção que eu apresentei aqui ilustrativamente como 0,01, ela estaria associada à sigla NQA. NQA, nível de qualidade aceitável. Então, por exemplo, estaria sendo considerado aceitável aquele lote cuja proporção de itens não conformes fosse igual a 0,01. O que se espera de um lote com essa proporção?
e ele seja aprovado. Um lote com nível de qualidade aceitável, o que se espera é que ele seja aprovado. Tá? E o 0,08, a proporção 0,08, vai estar associada a um outro nível de qualidade, o NQR, nível de qualidade rejeitável. O que se espera se a gente estiver recebendo um lote com esse nível de qualidade rejeitável? A gente espera que esse lote seja rejeitado. E, de novo, como a gente já viu nas aulas iniciais sobre o teste de hipóteses, a gente está julgando uma hipótese, o lote é bom, com base no comportamento da amostra. E a gente corre o risco de rejeitar um lote bom, é o risco do fornecedor. A gente corre o risco de aprovar um lote ruim, é o risco do cliente. Tá? Então, associem o 0,01 e o 0,08 a esses dois níveis de qualidade. O NQA, nível de qualidade aceitável. O NQR, nível de qualidade rejeitável. Tá? Então, a pergunta que a gente viu agora há pouco, a probabilidade de aprovação do lote, se a proporção de itens não conformes do mesmo for igual a 0,01. Isso significa qual a probabilidade de aprovação do lote se o nível de qualidade dele for aceitável. Tá? O nível de qualidade pode ser aceitável e a gente acidentalmente a gente pode obter uma amostra que nos leve à rejeição do lote. Seria o erro tipo 1. Então, há sempre um risco de a gente cometer um erro nessa avaliação do lote. Ok? Então, a gente já calculou na questão anterior o seguinte: se o lote tiver um nível de qualidade aceitável, a probabilidade de aprovação desse lote é o que eu calculei como 0,9206. Tá? É agora uma questão complementar. E se a proporção de itens não conformes for 0,08, ou seja, uma proporção bem maior? Está estabelecendo previamente que, se a proporção for 0,08, esse lote deveria ser rejeitado. Então, 0,08 é uma proporção associada a um nível de qualidade rejeitável. Qual a probabilidade de aprovação desse lote? Quando o lote vai ser aprovado? O lote será aprovado quando o número de sucessos for menor ou igual a 2. Então, agora, eu posso calcular a probabilidade de aprovação de um lote com o nível de qualidade rejeitável. Essa é a pergunta aqui. O que eu troco? O P não é mais 0,01, o P é 0,08. A realidade é outra, 0,08. Tá? Então, é isso que eu vou estar colocando agora no quadro. Para uma probabilidade de sucesso sendo 0,08, o N, o N igual a 100. A probabilidade de aprovação é a probabilidade de x igual a 0, ou x igual a 1, ou x igual a 2. Tá? Então, continuo. Probabilidade de aprovação é a probabilidade de x menor ou igual a 2, que é igual a probabilidade de x igual a 0, mais x igual a 1, mais x igual a 2. Sendo que agora nós temos que o P não é mais 0,01, o P é 0,08. O que nós desejamos? Que a probabilidade de aprovação desse lote ruim, nível de qualidade rejeitável, que essa probabilidade de aprovação seja pequena. Tá? Então, o que vocês têm que fazer aqui? São as contas para px igual a 0, x igual a 1, mais x igual a 2. Deixa eu colocar aqui de forma a que vocês possam concluir com os cálculos. A probabilidade de x igual a 0, combinação de 100
fatorial de 100, desculpe, dividido por, agora estou fazendo mistura de cores, né? As cores das canetas estão ficando bem fraquinhas. A fatorial de 100 dividido pelo fatorial de 0, multiplicado pelo fatorial de 100, a gente já sabe que isso aqui vai ser igual a 1, né? Vezes a probabilidade de sucesso, 0,08, elevado a 0, vezes a probabilidade de fracasso, 0,92, vamos, 0,08, probabilidade de complementar, 0,92. O expoente é o complemento, igual a 100. Então, eu tenho aqui o cálculo da probabilidade de nenhum item defeituoso. Nessas condições, eu aprovo o lote. Eu também aprovo o lote se o x for igual a 1. Mas probabilidade de termos um item, um sucesso, fatorial de 100, dividido pelo fatorial de 1, multiplicado pelo fatorial de 99, vezes 0,08 elevado a 1, vezes 0,92 elevado a 99. As canetas estão fazendo aqui das tripas coração. 99. R$ 0,08 elevado a 1 mais 0,92 elevado a 99, mais a última parcela. A última parcela, 100, fatorial de 100, dividido pelo fatorial de 2, multiplicado, por sua vez, pelo fatorial de 98, vezes 0,08 elevado a 2, vezes 0,92 elevado a 98. Tá? Eu fiz as contas antecipadamente e encontrei como resposta 0,0113. Resposta em vermelho para fechar. (0,0113). Tá? Então, voltando ao enunciado, eu tinha qual a probabilidade de aprovação do lote se o nível de qualidade for o NQA, nível de qualidade aceitável. Nós calculamos anteriormente, é uma probabilidade satisfatória. 92%, 0,9206, o valor exato. E é o que se espera, tá? Que a probabilidade de um lote bom seja alta. E no desdobramento, a probabilidade de aprovação de um lote se o nível de qualidade for 0,08 UP, o NQR. O que a gente espera? Que a probabilidade de aprovação de um lote ruim seja baixa. E é o que a gente está obtendo aqui. 0,0113. Então, a probabilidade de aprovação de um lote ruim, em valores percentuais, 1,13%. Professor, quanto tinha dado a outra questão quando era P 0,01? Probabilidade de aprovação de um lote bom, 0,9206. Ok, obrigada. Tá? Então, o que não se deseja? Que a chance de a aprovação de um lote bom seja baixa. Isso não se deseja. Que a chance de rejeição de um lote ruim também não seja baixa, né? Então, o que a gente, na verdade, deseja? Lote bom tem que ser aprovado, lote ruim tem que ser rejeitado, mas a gente sempre vai correr riscos. O risco de cometer o erro tipo 1, nosso caso aqui é a reprovação de um lote bom, risco do fornecedor, e o risco de aprovação de um lote ruim. Então, risco de reprovação de um lote bom é o erro tipo 1. Risco de aprovação de um lote ruim
é o erro tipo 2, é o risco do cliente, né? Ok? Então, é só montar aqueles 4 quadrantes que aparecem na seção 7.1. Ok? Então, a NBR, essa norma vai estar tratando de amostragem simples, que é o que estou jogando esse exemplo, e a amostragem dupla. Eu posso estar avaliando um lote mediante 2 amostras. Eu tiro uma amostra, faço a avaliação e, dependendo do resultado, eu tiro uma outra amostra, tá? Mas não vai estar não está no escopo aqui da nossa matéria, mas poderia estar no escopo de uma eletiva da área de qualidade, alguma coisa assim. Ok? Deixa eu voltar aqui para o... A quarta questão só muda o ambiente. Tá? Poderia ser o ambiente de pesquisa e satisfação. No caso aqui, o ambiente é uma pesquisa de opinião. Tá? Vamos lá. Em uma pesquisa, 40 eleitores selecionados aleatoriamente responderão se votam no candidato A. Supondo que a proporção de votantes em A seja igual a 0,20, calcule a probabilidade de que, item A, 4 eleitores digam que votam em A. Item B, no máximo 4 eleitores digam que votam em A. E o item C, mais do que 5 eleitores digam que votam em A. O meu interesse mais nessa questão é o seguinte: mostrar que a gente tem 2 formas de calcular, por exemplo, o item C. Eu vou me concentrar no item C. Tá? Qual a probabilidade de termos mais do que 5 eleitores dizendo que votam em A? Mais do que 5. Eu tenho uma amostra de tamanho 40. Então, qual é o problema aqui? Meu problema agora é só de tempo. Se eu não me planejar de forma adequada, eu faço contas excessivas. Então, serão entrevistados 40 eleitores selecionados aleatoriamente. Então, N igual a 40. De acordo com o histórico, de acordo com os que estão acompanhando o comportamento do eleitorado, tá? Vamos supor que a proporção de votantes em A seja igual a 0,20. Então, estamos encaminhando todo o problema para contabilizarmos o número de pessoas que dizem que votariam em A. Então, votante em A é o nosso sucesso. E a probabilidade disso acontecer, 0,20. Tá? Então, o item A. Qual a probabilidade de 4 eleitores digam que votam em A? Então, isso vocês já sabem, pelo que a gente está vendo aqui. Item B, no máximo 4. Tranquilo. É a probabilidade de x igual a 0, mais x igual a 1, mais x igual a 2, mais x igual a 3, mais x igual a 4. Então, temos o 4, soma de 5 parcelas aí. Mas o item C, qual a probabilidade de mais do que 5? Eu tiro embora. Tem que voltar para o ERG. Estou sem caneta. Probabilidade de que mais do que 5, x maior do que 5. Olha a trabalheira que vai ser. Probabilidade de x igual a 6, mais a probabilidade de x igual a 7, mais a probabilidade de x igual a 8, até chegar a probabilidade de x igual a 40. Então, essa parafernália de contas, eu posso trocar por uma conta menor, né? Isso aqui é igual a 1, ou seja, 100%, menos a probabilidade de que x igual a 0, mais a probabilidade de x igual a 1, mais a probabilidade de x igual a 5.
Então, ao invés de eu contabilizar a probabilidade de x igual a 6, mais x igual a 7, mais x igual a 8, assim por diante, eu calculo a probabilidade de complemento, que é a probabilidade de x ser menor ou igual a 5. Então, eu economizo bastante no tempo se eu fizer 1 menos a probabilidade de x ser menor ou igual a 5. Tá? A probabilidade de x ser menor ou igual a 5 vai ser a soma de 6 parcelas, né? X igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, é um cálculo bem mais rápido do que eu somar a probabilidade de x igual a 6 até x igual a 40. Então, é 1 menos essa probabilidade. Lembrando, o somatório das probabilidades tem que ser igual a 1. Então, se eu calculo essa probabilidade, tá? A resposta à minha pergunta é a probabilidade complementar. Tá? Então, o somatório de todas as probabilidades tem que ser igual a 1. Então, eu posso planejar de forma a fazer um número de contas bem menor. Ok? Então, isso vocês... É bom vocês lembrarem, exercitarem, de modo que, por exemplo, numa questão de um teste, vocês não gastem muito tempo numa situação onde poderiam ser mais rápidos. Ok? Bom, deixa eu ver aqui. Se eu fiz esse item, questão 4, assim. No item A, eu encontrei 0,0475. O item B, eu encontrei 0,0759. E o item C, eu encontrei 0,8387. Isso. Então, é isso. Ok? Então, são essas as respostas a essa nossa quarta e última questão. Tá? O que nós vimos hoje vai se traduzir em teste de hipótese na quarta-feira. E aí, voltando à qualidade do lote. A afirmação: o fabricante diz que a qualidade está ok. O lote é bom. Essa afirmação vai ser uma das duas hipóteses, H0 ou H1. Vamos estar retirando uma amostra aleatória. E vamos estar avaliando se o comportamento dessa amostra é incomum perante a hipótese nula. Se for incomum, a gente vai ter condições de dizer o lote não está bom. Tá? Então, na quarta-feira, a gente volta predominantemente a esse ambiente de qualidade. Tá? A princípio, hipótese nula. A proporção de itens defeituosos é menor ou igual a, ou melhor, o número de itens defeituosos na amostra é menor ou igual a x. Tá? Então, quarta-feira, a gente continua esse ambiente, a distribuição binomial, só que agora tratando como teste de hipóteses. Ok? Se tudo der certo, parece que a gente vai estar na quarta-feira em condições de ter de novo nossas aulas presenciais. Tá? Então, alguma dúvida? Vou interromper aqui a gravação. Então,